Deus manda dizer para você que Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Que esta situação, a qual você se encontra, com a saúde definhando, achando que é o fim da sua vida, Deus manda te dizer: eu tenho poder para te curar, meu filho. Eu tenho poder para te curar, minha filha. No livro de Mateus, capítulo 9, versículo 20, conta a história de uma mulher que há 12 anos sangrava. E essa mulher, ela sofria muito, né, por conta desse sangramento que não tinha fim. E ela se sentia enfraquecida, ela se sentia ali sem forças para continuar a viver. E ouvindo falar que existia Jesus, né, que estava passando por ali Jesus, ela imediatamente pensou: se eu tocar nas suas roupas, apenas num pequeno pedaço de tecido da sua roupa, serei eu curada. A fé daquela mulher, meus irmãos, era muito grande. Então ela atravessou a multidão e ela foi e se aproximou de Jesus e tocou em suas roupas, ali bem embaixo do seu manto. E essa mulher, ela foi curada. Jesus, percebendo que saía poder dele, perguntou aos discípulos: quem me tocou? E os discípulos falaram: não, mestre, ninguém te tocou. E Jesus falou: tocou sim, porque eu senti que de mim saiu poder. Meus irmãos, essa passagem bíblica, ela nos reforça, né, o quanto que a gente precisa ter fé diante da situação. Porque a gente tem que ter aquela fé inabalável, sabe? De que Jesus vai agir, de que de alguma forma o milagre vai acontecer. E com isso eu quero trazer também para vocês o testemunho de cura do meu filho, né? Quando meu filho tinha ali 7 meses de vida, eu estava em casa fazendo os afazeres domésticos e percebi que ele estava muito quietinho, deitado na cama, e ele quase não se mexia. E ele sempre foi um bebezinho que ele sempre né, ficava se mexendo de um lado para o outro, ele ficava tentando se comunicar. Então naquele dia ele tinha amanhecido bem quietinho. E passou assim o dia todo, né? Era o meu dia de folga, né? Do trabalho. Eu já trabalhava num salão de beleza. Então eu estava ali com ele no meu dia de folga. E ele estava bem quietinho. E eu estranhando aquele comportamento dele, eu fui lá, cheguei perto dele e senti que ele estava já com a respiração bem fraquinha. E foi aí que eu liguei para uma conhecida minha, né? Que tomava conta dele quando eu ia pro trabalho, ela sempre tomava conta dele para mim. Eu liguei para ela e pedi que ela viesse me socorrer, porque eu tinha que agora levar ele pro médico, né? E que ela tinha que ficar com minha filha, né? Que minha filha também estava em casa comigo naquele dia. E ela imediatamente, junto com seu noivo, né? Ela veio, ela falou assim: bom, eu vou deixar Júlia em casa com minha mãe e vou dar carona a você até o hospital. E assim ela fez. Ela me levou, né, até o hospital na emergência. E chegando lá na emergência, né, infantil, o médico que atendeu ali, né, que assim que chegamos, como ele estava já com a respiração bem fraquinha, nós passamos na frente de todos que estavam ali, porque a situação dele era bem grave, né? Então, já na triagem, já detectou que era muito grave e que ele não podia ficar ali esperando. Então, o médico chegou e me chamou e falou assim: mãe, a senhora tem fé em Deus? Eu falei: sim, doutor, eu tenho muita fé em Deus. Ele falou assim: então a senhora comece a clamar, porque seu filho está apenas com 25% de oxigenação no cérebro. E mesmo que ele venha a sair desse quadro, né, clínico que ele se encontra, ele vai ter sequelas, né, e sequelas bem graves. E ali, naquele momento que ele falou aquilo ali, eu me ajoelhei ali na frente de todo mundo que estava ali, e eu comecei a clamar, coloquei as mãos para o céu e falei: Senhor, meu Deus, me ajuda, porque esse médico, ele disse que meu filho não tem jeito, mas para o Senhor tem jeito. Eu sei que o Senhor tem jeito, Pai. Esse filho não é só meu, esse filho primeiramente é teu, meu Deus. E ali eu clamei ao Senhor e falei: Senhor, eis-me aqui. Eu preciso de ti, Senhor, me socorre neste instante.
E aí eu fui, né, lá para dentro com ele, e o médico ali colocou ele lá, né, nos aparelhos e tal. E eu fiquei um pouco afastada, porque eu não pude ficar ali, que eles estavam cuidando dele. Então, de repente, ele voltou e ele falou para mim assim: mãe, ele tá melhorando, graças a Deus, e graças à oração que a senhora fez, né, porque foi um milagre. Ele tá melhorando, vamos ver se ele continua nessa melhora, mas ainda assim, né, como eu falei para a senhora, ele vai voltar com algumas sequelas. E eu falei assim: não, senhor, o senhor não vai deixar o meu filho vir com sequelas nenhuma, né? E ali meu filho foi transferido para outro hospital e eu fui com ele nessa transferência. Ficamos 7 dias nesse outro hospital. Depois acabou ampliando para mais 7 dias, né? Porque não podia dar alta, porque ele tinha que mostrar que estava bem. Então foi um total aí de 15 dias que meu filho ficou nessa situação. Ele teve broncopneumonia. Então, meus irmãos, esse é um testemunho muito forte para mim, porque depois quando nós voltamos do internamento, eu fui demitida. Então, para vocês verem, né, que muitas das vezes a situação que é para morte, né, Deus reverte a situação. Então, o meu filho, ele voltou do internamento, ele voltou, né, ainda com que dependia de cuidados, né? A médica a pneumologista falou: a mãe tem que manter ele, né, fazendo a nebulização, né, tudo certinho. Mas meu filho não teve sequelas. Meu filho hoje tem 16 anos e meu filho não tem sequelas nenhuma, graças a Deus. Então aquela situação que era para morte, ou se não fosse para morte, seria para ficar ali, né, com alguma sequela de saúde, Deus reverteu a situação e o médico realmente reconheceu depois que foi um milagre ele ter saído daquele quadro, né? Porque depois ele foi ainda internado, mas para ele ter saído daquela situação tão rápido, né, o qual ele chegou, foi um milagre. Então esse é o testemunho que eu conto para vocês, para que vocês venham reforçar a fé de vocês, né, venham clamar a quem pode, né, reverter a situação, porque o único que tem o poder sobre a vida e sobre a morte é o nosso Senhor Jesus, né, aquele que deu a vida por mim e por você. Então é a ele que temos que clamar, não tem outro Deus por aí que possa a gente clamar, não, né? A gente tem que clamar por aquele que pode todas as coisas, aquele que se fez carne, né? O nosso Deus, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, ele se fez carne para morrer na cruz por mim e por você. E é por ele que temos que clamar, é por ele que temos que pedir misericórdia quando a situação, né, que para nós não tem mais jeito, Deus diz: tem jeito sim. Tem jeito, eu mudo sentença, né, de morte, aquilo que era uma sentença de morte, ou que era uma sentença, né, para deixar ali com sequelas para a vida toda. Deus reverteu. Meu filho é saudável, né? E hoje eu posso contar esse testemunho para vocês do que Deus fez na nossa vida. Toma posse dessa palavra e desse testemunho em nome do Senhor Jesus. Amém?